Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Soria, eu sou professor de inteligência artificial e vou estar aqui com vocês explicando um pouco sobre a Ava, a assistente virtual da Alaris. Como usar a Ava, quais ferramentas que existem dentro dela e como que você pode tirar melhor proveito dessa ferramenta de inteligência artificial que a Alaris está disponibilizando para vocês. Bom pessoal, então, como eu falei, a gente vai estar olhando um pouco mais no detalhe o que é a Ava, a assistente virtual da Alaris, tá certo? E a gente vai primeiro falar um pouco sobre por que existe a Ava, tá certo? Obviamente vocês estão ouvindo a enxurrada de informações sobre ferramentas de inteligência artificial que existem disponíveis no mercado. A gente tem ChatGPT, a gente tem Gemini do Google, Copilot da Microsoft, Claude da Anthropic e uma outra infinidade de ferramentas que a gente nem consegue citar aqui. E por que a Alaris decidiu entregar uma IA específica para vocês? O primeiro ponto é com relação a vazamento de dados, tá certo? Ferramentas públicas como essas que eu citei, existe um risco muito grande com relação às informações que você coloca lá dentro. Então, fica aqui um chamado de atenção: se você está usando um ChatGPT público, gratuito, é muito perigoso você colocar dados da companhia lá dentro, tá certo? Porque não existe um contrato real entre a Alaris e o ChatGPT que você está usando. Isso pode gerar problemas, tá certo? A gente já teve vários casos ao longo dos últimos anos de vazamento de dados sensíveis por conta de uso de IA gratuita, IA pública, tá certo? Então tome muito cuidado com isso. Além disso, mesmo que a Alaris decidisse assinar um contrato com o ChatGPT, por exemplo, a gente está falando de um contrato que custa pelo menos $40 por colaborador. Ah, mas eu pago 20, mas é na pessoa física, certo? Quando a gente vai para o contrato corporativo, tem um valor adicional aí em cima disso. Então, existem esses dois pontos aqui super importantes para a Alaris estar fornecendo essa ferramenta para vocês, que é a Ava, tá bom? Tá, mas e eu que pago o ChatGPT do meu bolso? Então não é nem particular, não é nem público, mas também não é da Alaris, certo? Existe também um problema nesse ambiente, também com relação a vazamento de dados. Talvez para a companhia é como se você estivesse salvando dados da empresa no seu Google Drive pessoal, ou no seu celular pessoal, ou no seu computador pessoal. E vocês sabem que isso existe um risco envolvido, por isso que existem políticas de quais dados você pode tirar de dentro do computador da empresa, tirar de dentro do domínio da empresa, como o e-mail, Outlook e assim por diante. Você não pode simplesmente pegar dados, anexar e mandar para o seu e-mail @gmail.com, por exemplo. Então, quando você paga uma assinatura, por mais que você esteja pagando e você esteja um pouco mais seguro em termos de usar os dados para treinamento, usar os dados para os dados serem utilizados por pessoas que não são os donos daquele dado, você está, de fato, numa versão paga, pessoa física, um pouco mais protegido com relação a isso. Mas você fica descoberto nesse ponto que eu estava citando de estar levando dados da empresa para outra ferramenta, para fora da companhia. Então, se você não pode fazer isso, talvez com um PDF, enviando para um e-mail externo, você também tem que tomar cuidado ao fazer isso usando uma licença particular dessas ferramentas, tá certo? Bom, então esse é o motivo principal de existir a Ava, tá certo? Além desses grandes motivos, eu colocaria coisas como fornecer dados específicos para que esse modelo possa melhorar. Também colocaria o fato de que você consegue entender melhor como que as pessoas estão usando inteligência artificial dentro da empresa, enquanto que no ChatGPT e outras isso fica meio disperso. Então isso também ajuda a desenhar um pouco melhor a estrutura de estratégia de inteligência artificial de uma empresa, tá certo? Bom, quais são os principais objetivos da Ava também?
Acho que o primeiro que a gente pode citar é ser um centralizador de LLMs. A gente vai entrar na Ava e você já deve ter entrado em algum momento, se não entrou, vai entrar com a gente aqui ao longo desse curso, de que a Ava é uma ferramenta que pode acessar mais de um modelo de LLM. Então a Ava hoje tem acesso aos modelos da Gemini e do GPT. Então ela acessa duas LLMs. Se amanhã surgir uma LLM que seja mais interessante para a Laris, ela pode fazer a integração e utilizar essa inteligência artificial também dentro da Ava, tá certo? E tem os benefícios de escalabilidade, agilidade. Então tudo está dentro da infraestrutura da Alaris. Então você consegue escalar mais essa solução, você consegue ser mais ágil com algumas questões regulatórias que podem vir com relação à inteligência artificial dentro do setor da Alaris. Então existem vários motivos em termos de ser o dono da infraestrutura que pode ajudar bastante, tá certo? Bom, a Ava também serve como base de plataforma para a construção de agentes. A gente vai ver isso aqui ao longo do curso, mas como eu tenho a plataforma já dentro de casa, eu consigo facilitar a construção de alguns agentes, ok? Bom, então existe uma série de benefícios de estar fornecendo uma inteligência artificial própria dentro da empresa e a gente vai conhecer um pouco mais sobre ela daqui para frente, tá certo? Bom, como que você entra na Ava? É só você entrar no site, que a gente já vai mostrar, ava.alaris.ai, e você vai poder fazer o login utilizando seu mesmo login e senha da rede Alaris. Então, temos o login com o Google e com o Microsoft, tá certo? Utiliza-se de autenticação de 2 fatores, então você vai usar usuário e senha e depois fazer a autenticação do segundo fator conforme você tenha cadastrado no seu SSO, ok? Bom, estamos aqui na Ava, tá certo? Eu já tenho algumas conversas aqui que eu utilizei na Ava, mas vamos para os principais pontos aqui. Quando a gente olha a estrutura da Ava, a gente vê que existem 2 modelos aqui para a gente selecionar. Isso está correlacionado àquilo que a gente citou antes, que é o fato da Ava poder se conectar a alguns LLMs diferentes, tá certo? Então, Gemini é a família de modelos de IA do Google. A gente tem aqui o Gemini Flash, que é um modelo um pouco mais inteligente do que o Lite. A gente tem o Flash Lite, que vai ser o modelo mais rápido, ótimo para tarefa simples, escrever um e-mail rápido, traduções e assim por diante. E a gente tem o modelo 3.1 Pro, que aí é um modelo um pouco mais estruturado, principalmente para análises de números e cálculos matemáticos, tá bom? Temos essas 3 opções. Quando a gente vem para o lado, a gente tem as opções do modelo da OpenAI, o modelo GPT. GPT-5 Mini, também muito parecido com o Lite, que é para ser mais rápido. Tem o Nano, também para ser quesito de velocidade. Aí temos os modelos GPT 5.1, 5.2 e 5.4, que aí envolve você ter um pouco mais de processamento para construir um projeto maior, tá certo? Então, se você vai fazer uma análise de um documento extenso, vale a pena você usar uma das versões mais robustas como essas que estão aqui. Se você vai usar escrever um e-mail, fazer uma tradução, as versões mais básicas já resolve, tá certo? Ponto aqui. Por que eu não uso o tempo todo a 5.4 ou a versão Pro aqui do Gemini? São 2 motivos principais. Para você, o principal motivo é tempo. Então, esses modelos maiores, eles vão demorar mais tempo para te responder. Aparece aquele thinking ali, isso demora mais tempo do que os modelos mais rápidos, tá? E o segundo motivo, obviamente, é custos, né? Para a infraestrutura de TI que a Alaris está fornecendo, ok? Aqui embaixo a gente tem alguns templates de prompts que você pode utilizar, só de clicar ele já vai
colocar o prompt ali dentro, anexar documentos. Então, a gente tem uma estrutura bem parecida com as das ferramentas de mercado que você vê, né? Se você olhar o Copilot, ele é bem parecido. Chat, anexar documentos, e aqui do lado vai construindo as conversas que nós temos. Tá certo?